Muito bom dia a todo mundo que está acompanhando mais um Coffee Stocks, aquele cafezinho para começar a semana super inteligente, pelo menos para mim. Hoje é dia 14, uma segunda-feira muito especial. Antes de apresentar nosso convidado, já deixo o convite. Gente, além dê aquele joinha, se inscreva no canal, que a gente sempre pede para o vídeo chegar para mais gente. Tá na descrição aqui desse vídeo o link do Valuation Raiz, a nossa série que começa hoje. Até tô de peita nova aqui, mostrar aqui, camisetinha nova do Stock Pickers, até para estar bem vestido hoje nessa nova série que a gente vai lançar. Eu e o Renatão, a gente vai fazer 3 vídeos hoje, terça e quarta, todos às 7 horas da noite, para falar dessa habilidade tão importante e vai trazer um conteúdo bem legal para vocês todos aqui. Até a cachorrada aqui que ficou feliz com esse conteúdo. Então se inscreva que hoje começa a nossa super série do Valuation Raiz. Bom, meu convidado é um cara que algum jornalista irresponsável lá no passado apelidou de Oráculo de Londrina, porque ele segue muitos princípios do nosso bom velhinho Warren Buffett, que é o Oráculo de Omaha, e ele, de lá para cá, isso foi 2015, 2016, de lá para cá o fundo que já tinha um histórico legal, continuou tendo performance excelente, foi premiado no ranking InfoMoney de fundos, e sempre que vem aqui, vem para falar de ações e falar de stock picking. Hoje não acho que vai ser muito diferente, mas ele vem por um outro motivo. O César Paiva, que é o fundador e gestor do Real Investor, ele está com um fundo multimercado, que não é um fundo tão novo, mas é novo para os clientes da XP, porque ele está disponível na plataforma de investimentos da XP. E, bom, dei uma estudadinha no fundo esse fim de semana, e até ia falar com o César disso aí, porque em 2018 o fundo rodou lá com 13,9% de rentabilidade, em 2019 entregou 27%, aí veio 2020 essa super crise, você fala, bom, agora que o mercado virou, esses fundos mais otimistas vão ficar para trás, né? E esse fundo está entregando 9% nesse ano de 2020, né? Então, no acumulado aí, entregando um retorno bem acima ali, perto de 60%, contra o CDI, que está batendo ali nos 15% mais ou menos. Já falei demais, o produto está aí na XP, disponível para quem investe via assessor, não está ali na lista, né? Tem que pedir para o seu assessor para investir. E vou deixar ele contar um pouquinho dessa estratégia nova, mas antes, César, bom dia para você, bem-vindo ao Coffee Stocks, e responda aquela pergunta a mais sincera do programa, quem que é você no mercado em 30 segundinhos? Bom dia, Thiago. Obrigado pela irresponsabilidade aí do Oráculo de Londrina. Realmente eu sou fã de carteirinha aí do Warren Buffett e do Charlie Munger. Aprendi muito com eles e continuo aprendendo. E fico contente aí com o apelido, né? Mas é o Warren Buffett brasileiro tupiniquim, né? Estamos muito longe dele, mas é uma bela inspiração para nós. Bom, eu sou de Londrina, Paraná, um pouquinho fora aí do eixo Rio-São Paulo. Tenho 37 anos, trabalho com investimento aí faz 20 anos, né, quando eu realizei meus primeiros investimentos, apesar de não trabalhar direto com isso, ser bancário, ser assessor de investimento no passado, já levava muito a sério esse meu estudo aí do dia a dia. Sou sócio fundador da Real Investor Gestão de Recursos, que começou em 2008 com um clube de investimento, completou 12 anos agora esse clube, né, levando em conta o período clube e fundo, a cota que começou em 1 está em 15,29, 1.429% de ganho acumulado, estamos gerindo em torno de 2 bilhões e 700, temos mais de 40 mil investidores, tem um time fantástico aqui em Londrina, hoje em torno de 30 pessoas, das quais 14 são sócios, e no comecinho de 2008 abrimos o Real Investor FIM, com dinheiro próprio, de pessoas mais próximas, a gente acredita muito na estratégia, e para nós é um prazer estar falando sobre o fundo hoje aqui com vocês aí em primeira mão, subiu na plataforma na sexta-feira da XP, já está em várias outras plataformas também, para nós é uma felicidade muito grande. César, sabe como a gente é aqui no Stock Pickers, né? A gente tenta ser bem direto ao ponto. Eu vou te fazer a pergunta que acho que muita gente deve ter feito já, né? Afinal, o que um Stock Picker nato, um discípulo do Warren Buffett, está fazendo
com uma estratégia de fundos multimercado? Bom, vamos lá. Eu me fiz essa pergunta aí durante bastante tempo, né? A gente nunca tem interesse em ter uma estratégia, assim, ser uma gestora meio pato, né? De fazer muita coisa mais ou menos. Acho que não tem espaço para isso. Mas, quando a gente passou pelo período ali de 2013, 2014, 2015, o país dando errado, aquela possibilidade da Dilma ficar até 2018, da volta ao Lula, você começa a pensar naquela estratégia mais de longo prazo, de comprar boas empresas, mas muitas vezes você está com uma boa empresa, no bom preço, no país errado, né? Igual aconteceu ali com a Venezuela, na Argentina, e que o Brasil vira e mexe tá brincando aí com fogo, né? Isso acendeu uma luzinha amarela para nós e a gente começou a pensar em alguma outra estratégia que não dependesse tanto desse humor do mercado, da bolsa, né? Está subindo ou caindo. E a gente chegou na estratégia de valor relativo, né? Na estratégia chamada de long short. A gente não sai do nosso círculo de competência, basicamente a gente operacionaliza esse investimento de uma forma diferente para o nosso investidor. Então, basicamente o Real Investor FIM, apesar do nome ser multimercado e a gente não ter colocado a palavrinha long short, a principal estratégia é o long short. Então, a gente aproveita de toda a expertise e DNA da gestora, de todos os estudos que a gente faz, mas a gente coloca esse fundo com um risco diferente para o cliente. Então, basicamente, a gente compra as mesmas ações do fundo Real Investor, nas mesmas proporções, a gente faz isso através de uma conta master, para não ter nenhum tipo de privilégio de um fundo ou outro, só que do outro lado, a gente sempre fica vendido mais ou menos na mesma proporção em Ibovespa Futuro, ou ETF de BOVA11, ou uma ou outra empresa que a gente julgar que não seja interessante carregar para o longo prazo. E deixa esse caixa basicamente aplicado na renda fixa, né? Então, nós estamos basicamente a um valor relativo, a gente está comprando. A gente gosta de falar que o índice, se existisse o índice Real Investor, seria um índice composto por empresas boas, baratas, com boas perspectivas, bem geridas e pouco endividado. E se a gente pudesse shortear, fazer um índice short, seria composto por aquelas empresas caras, ruins, mal geridas, muito endividadas e com perspectivas ruins. Então a gente tenta numa mão comprar aquilo que a gente acredita e na outra vender aquilo que a gente não acredita tanto. Porém, o short tem algumas particularidades quando você vai olhar para empresas individuais. Você pode shortear, sei lá, uma Magazine Luiza 5 anos atrás e você corre um risco gigantesco, hein? E muitas vezes não tem o BTC, o aluguel disponível, o custo é caro, né? Então, basicamente, para minimizar esses riscos e simplificar um pouco a nossa vida, a gente tem shorteado basicamente o Ibovespa Futuro. Então, a gente tem uma carteira comprada nas ações do fundo Real Investor contra o Ibovespa Futuro. Se a gente tiver uma capacidade de gerar alfa, ou seja, agregar valor em relação ao Ibovespa, a gente vai ganhar dinheiro. Se a gente perder para o Ibovespa, a gente vai ganhar menos ou perder, dependendo da intensidade desse descasamento, né? E, enfim, a gente fez vários backtests, várias simulações, e a gente ficou muito confortável de lançar essa estratégia. Começou no dia 2 de janeiro de 2018, e está indo muito bem, assim, está tendo um retorno aí de quase 400% do CDI. É bem verdade, o CDI não quer dizer muita coisa hoje, mas um retorno aí de 60% contra 58 contra 15 do Ibovespa. E um outro ponto, assim, eu sou um grande fã, assim, dos fundos multimercados, principalmente dos gestores, né? Tem muita gente boa, eu aprendo muito com eles, mas quando a gente olha o retorno dos fundos multimercados ao longo do tempo, assim, eu acho que tem poucos fundos que realmente, assim, agregam muito valor ou abrem aquela boca de jacaré, assim, em relação ao CDI ao longo do tempo, né? E a gente acredita que no Real Investor FIM a gente vai conseguir fazer isso e já estamos provando isso nos últimos 3 anos. Excelente, César. E então dá para dizer que o Real Investor FIM é quase que a carteira long do Real Investor ações, shortear, e na outra ponta faz um long e short, com um short ali em índice futuro. De vez em quando aparece alguma ação ou é só índice futuro? Por enquanto, o maior foco tem sido no índice futuro, é muito mais simples, eu já consigo shortear de maneira fácil e rápida uma carteira assim super líquida, né? Os custos são baixos de ficar vendido índice futuro, e a gente ganha o CDI por tabela, né? Que o índice futuro, basicamente o índice à vista corrigido aí pelo CDI, né? Mas a ideia nossa é
está olhando cada vez mais para possibilidades de shorts individuais, logicamente num tamanho pequeno e bastante diversificado, para que se a gente tiver errado, isso não trazer grandes transtornos para o resultado do fundo, né? Mas a gente tem focado muito hoje na ponta long, né, para agregar o alfa e shorteado o Ibovespa. Conforme a nossa equipe vai aumentando e a gente se sente mais confortável e convicto de fazer alguns shorts pontuais, a gente quer ganhar dinheiro nas duas pontas. Eu quero comprar as empresas que vão subir e do outro lado eu quero vender as empresas que vão cair, independente do mercado da bolsa, né? Isso é um sonho mais de longo prazo. E quando alguém chega para você e fala, pô, César, agora você tem 2 fundos, qual que é o melhor fundo para mim, o de ações ou o multimercado? O que você responde? Excelente pergunta. A partir do momento que a gente tem mais de um fundo, né, acaba embaralhando um pouquinho, né, uma sopa de letra na cabeça do cliente. Mas vamos lá, depende um pouco do perfil e da diversificação do que o investidor está buscando, né? Eu gosto muito de um exemplo que aconteceu no comecinho de 2018. A gente estava basicamente sim com dinheiro próprio de alguns investidores mais próximos aí no fundo multimercado, e eu tive um resgate de um grande cliente do fundo de ações, e na época ele comentou que estava super satisfeito com o nosso trabalho, confiava no nosso desempenho, mas ele estava muito desconfortável com o Brasil, com o cenário político, e ele não queria ter exposição em bolsa. E naquele momento do resgate eu aproveitei e falei que a gente tinha um outro fundo que não dependia muito do desempenho de bolsa, que a gente basicamente comprava as empresas que a gente mais acreditava e do outro lado ficava vendido em Bovespa. E o cliente gostou muito dessa loja, falou, bom, se for assim, me interessa. Ele acabou fazendo um resgate grande, de alguns milhões ali do FIA, e aplicou no FIM. Então, acho que ilustra um pouquinho ali aquele investidor que ele quer buscar um fundo que ele acredita que vai trazer um desempenho, um diferencial assim, interessante em relação ao CDI, mas sem necessariamente correr muito risco direcional de alta ou da queda da bolsa, né? E isso a gente viu nesse ano, né? Que apesar da bolsa ter caído assim muito forte, o Real Investor FIM ficou no positivo praticamente o ano todo e está com um ganho em acumulado de quase 10% no ano contra 2,5%, 2,6% do CDI, né? Mas enfim, aquele cliente já tem muita exposição em ações e ele quer talvez um risco diferente, talvez seja o Real Investor FIM. Uma outra questão, a gente vê que os fundos multimercados, né, apesar de ter várias estratégias, muitos deles acabam ganhando dinheiro nas mesmas estratégias, né, com a alta do juro, ou com a queda do juro, ou de estar um pouquinho mais direcional em bolsa ou em moeda, né. O Real Investor FIM depende mais da nossa capacidade aqui interna, né, então, independente da bolsa estar subindo ou caindo, do dólar ou do juro, você está comprando um pouquinho a nossa expertise de tentar gerar alfa para os investidores ao longo do tempo. E apesar do histórico curto, como é que é a relação de retorno ajustado a risco, volatilidade, em relação ao resto da indústria? Porque eu vi um gráfico ali que você botou na apresentação, que ele está bem descolado ali da turma, né? Ele tem um nível de volatilidade interessante para quem quer buscar um retorno bem maior do que o CDI, né? Mas como é que tem sido aí nesses quase 3 anos de histórico? Perfeito. Esse gráfico a gente tem um orgulho enorme, né? Aquele verdadeiro ponto fora da curva, né? A gente coloca num eixo, né, o nosso retorno desde o início, né, em relação aos principais fundos multimercados das plataformas, e no outro eixo a volatilidade, né? Agora dá para ver também que é um fundo, igual você colocou, Thiago, mais volátil, né? A volatilidade histórica dele está em torno de 9, do índice do hedge funds Ambima, né, dos principais fundos multimercados, é em torno de 5, 6, né? Então é um fundo que se mexe um pouquinho, de maneira um pouco mais agressiva aí do que a média do mercado, né? Quando a gente foi assim formatar o fundo, a gente testou várias calibragens, vamos dizer assim. Quando você está comprado e vendido, você tem uma certa alavancagem, né? Então hoje a gente roda esse fundo com exposição bruta de 140%, ou seja, tem uma alavancagem de 40% além do PL do fundo, que basicamente é 70% comprado e 70% vendido, né? A gente pensou em fazer com uma exposição bruta menor, talvez 50% comprado e 50% vendido, ou 30% comprado, 30% vendido. O fundo ia ficar assim mais manso, né? Ter uma volatilidade um pouco menor.
porém o resultado eu acho que não ia brilhar o olho, ia ser um resultado assim muito bom, mas não ia brilhar o olho. A gente não tem interesse aqui na Real Investor de se esforçar demais para ter um retorno aí de 120%, 130% do CDI, né? A gente quer realmente, assim, agregar valor para os nossos investidores, né? E a gente tem rodado em torno de, com uma exposição bruta em torno de 140%, 70% comprado, 70% vendido. Em alguns momentos a gente pode ficar levemente direcional, né? Net long, que a gente fala. Hoje a gente está rodando o fundo com uma exposição direcional de 10%, ou seja, eu estou mais ou menos 75% comprado e 65% vendido, porque a gente acredita muito no momento atual e na nossa carteira. Historicamente, a gente também fica levemente comprado, porque a nossa carteira tem que a gente gosta de falar, às vezes, um beta, assim, menor do que o Ibovespa, então quando a bolsa sobe, às vezes a gente sobe menos no curto prazo, e quando cai, cai menos, mas no longo prazo a gente vai se descolando pelas nossas escolhas, né? Então, assim, a volatilidade tem rodado em torno de 9, e o índice Sharpe do fundo está em 1,25 desde o início, né, que é um excelente índice, né, que pondera, assim, esse retorno em relação ao risco que a gente está correndo. Deixa eu só botar aqui na tela o gráfico, enquanto isso vou responder umas perguntas vou pedir para você responder umas perguntas que chegaram aqui. Já perguntaram se vai ter juros e câmbio aí nesse fundo, se é uma pergunta, não sei se é uma pergunta retórica ou não, mas se o fundo de ações não tiver alfa, o fundo multimercado não vai ter resultado, já que o fundo tem que superar o Ibovespa. Enfim, quiser responder essas duas perguntas enquanto eu coloco aqui na tela o gráfico, César? Bom, vamos lá. Questão de juros e câmbio, né? Indiretamente a gente já tem, né? A gente está aplicado aí na renda fixa, porém a gente não é muito ativo, né? Está operando contrato DI, pré-fixado, NTNB curta ou longa, mas eu acho que é uma caixinha para a gente desenvolver, né? Como os multimercados falam, né? Que tem as várias caixinhas, né? A gente está, assim, melhorando todo mês aqui na Real Invest, nós estamos buscando dominar outros mercados, eu acho que pode vir a ter juros e câmbio, porém a gente é muito focado no Value Investing raiz aí que você comentou, né, que é no tal do círculo de competência, né, a gente não sai de dentro do nosso círculo de competência, então a gente está trabalhando para expandir esse círculo de competência, se a gente se sentir confortável, a gente pode fazer alguma coisa, provavelmente vai ser alguma coisa pequena, incipiente no começo, e quando a gente vê que de fato a gente está dominando essa estratégia, a gente pode fazer. Questão do câmbio, né, acaba tendo uma exposição maior ou menor, dependendo da carteira de ações que a gente monta, né, se tem mais empresas exportadoras, ou se tem alguma coisa de BDR, mas a gente não opera muito ativamente. Pode ser que em alguns momentos, eu acho que minha carteira não está quase nada dolarizada, e o índice Bovespa tem bastante empresas dolarizadas, então pode ser que eu coloque um pouquinho de dólar futuro ali, algo como 5, 3, 4, 10% do notional ali para equalizar um pouquinho esse risco-retorno do fundo, né? Com relação à segunda pergunta, né, se o FIA não tiver alfa, provavelmente o FIM vai decepcionar. Ele não necessariamente tem resultado negativo, porque o dinheiro nosso está aplicado na renda fixa, né? Então, agora, se a diferença for grande, ele vem a ter resultado negativo, né? Mas, enfim, para ver o resultado dele ao longo do tempo, todo mês que o fundo de ações foi muito bem, você pode olhar para o fundo em relação ao Ibovespa, independente se o resultado foi positivo ou negativo, desde que gerou alfa, o resultado do FIM deve ser muito bom. Com exceção de março ali, que a gente estava com uma posição net long em torno de 5 a quase 10%, só que uma queda de 30%, quando você está 10% descasado na ponta long, machuca um pouquinho, mas a gente já recuperou isso rapidamente. Esse gráfico é muito bonito, hein, Thiago? Esse gráfico ficou, para um começo aí de histórico, tá excelente, né? Só para quem não está conseguindo ver super no detalhe, o eixo vertical mostra o retorno do fundo, enquanto o eixo horizontal mostra a volatilidade do fundo, né? Então o Real Investor, que é aquela bola azul maior ali, lá no alto, está com um retorno bem alto, bem acima dos pares, desde o início, e a volatilidade dele no período está ali no meio do caminho, né? Tem fundos com vol mais perto de 0, tem fundos com vol mais perto de 20, ele está ali com uma volatilidade perto de 10%. César,
Bom, temos ainda alguns minutinhos. Obviamente, a gente vai falar, então, até já perguntaram quais são as maiores posições long e short do fundo. Acredito que o maior short é índice futuro, então a gente pode focar no long. Aliás, se tiver algum short também, fica à vontade de falar. Não, perfeito. Short é um assunto mais polêmico aí. Eu nem fiz short na B3, você já comentou lá que eu estava falando mal da B3, né? A gente nem gosta de polêmica, César. Imagina. E é uma excelente empresa B3 e muita gente que eu admiro muito tem e tem ido muito bem assim desde então, né? Mas enfim. Uma coisa acho que bem importante que a gente não tocou, até já nessa linha, o fundo multimercado ele segue a carteira do fundo Real Investor, que é diferente do Ibovespa, né? A gente fala que o Ibovespa é um índice burro, né? No sentido que ele tem as empresas maiores e mais líquidas, não necessariamente as melhores oportunidades. Mas a gente sempre gosta de olhar como que está a nossa carteira comprada em termos setoriais em relação ao Ibovespa, e a gente vê onde estão os maiores descasamentos, que isso pode ser um risco ou pode ser um gerador de alfa, né? Então, falando um pouquinho do fundo multimercado, a nossa maior exposição direcional, assim, além do Ibovespa, é no setor de utilities. Então, a gente tem uma posição grande no fundo Real Investor e tem 8% a mais do que o índice nesse setor. A gente acha que tem várias empresas que estão com preço bastante interessante, devem fazer bonito daqui para frente, posso falar depois de algumas. Setor de propriedades, né, shoppings e lajes corporativas, que caiu muito, está muito barato, e eu acho que tem bastante para valorizar daqui para frente, e uma posição de construção civil. Essas são os 4 maiores setores em relação ao Ibovespa. Do lado, a maior exposição do Ibovespa positiva em relação ao fundo está no setor de petróleo, que tem tirado um pouquinho do nosso alfa, porque Petrobras foi muito bem. A gente tem Petrobras, tem PetroRio, mas uma proporção muito menor do que a do índice, né? Serviços financeiros, que é basicamente B3, daí tem lá análise de diagnóstico e alimentos processados, que a gente praticamente não tem na carteira. Então, esses são os setores que a gente está mais exposto que o índice, esses que a gente está menos exposto. Né? Bom, falando de cases assim, rapidamente, né? Desculpa, César. Então, os mais expostos são quais? Construção civil? Utilities, né? Basicamente empresas de energia elétrica e saneamento, e propriedades, né? Somando aí shoppings e lajes corporativas, que o índice quase não tem. Sim, você tem a maior exposição em relação ao índice. Isso, em relação ao índice. E as que eu estou com a menor exposição em relação ao índice é petróleo, apesar de eu ter Petrobras e PetroRio, isso é muito maior dentro do índice Bovespa do que aqui. Serviços financeiros, que é basicamente, acho que é a B3, porque bancos a gente tem bastante, só que bancos o índice também tem bastante, né? Então acaba que anulando, não gera muito alfa para nós ali. Bom, das principais posições, aí, até sendo coerente com nossa posição atual, eu destacaria assim Banco do Brasil. Hoje acho que continua bastante interessante, aí, negociando 80% do valor patrimonial, não PL em torno de 6, 7 para o ano que vem, com dividend yield aí da casa dos 7, 8. Deu uma melhorada assim recentemente, assim, né? O banco se valorizou um pouco, acho que estava barato demais para ignorar, estava caindo mais de 50% no ano, e agora está caindo só uns 30, uns 25. Então a gente ainda está confortável com ele. Ele está atrasado em relação aos privados, então o desconto em relação ao histórico dele está alto, e o desconto em relação aos peers privados também, né? A gente continua com uma posição relevante em Vale, Vale tem indo muito bem, o minério, acho que chama Iron Coin agora, né? Porque o que tem valorizado o minério aí estava fora das nossas projeções, mas continua muito barato, né? Apesar da alta, quando a gente pondera pelo minério, a empresa tem que ser olhada em dólar também, né? Acho que subiu pouco. A gente tem uma posição bem boa no setor de utilities, Energias do Brasil, Neoenergia a gente tem comprado bastante recentemente, o mercado não gostou da aquisição lá da empresa de distribuição de Brasília, mas o mercado já derreteu esse valor de mercado da empresa ali, né? Então acho que ficou muito barato, negocia a Neoenergia em torno de 8 vezes lucro, está desalavancando aí para os próximos anos, né? Então a gente está bem interessado, está bem interessante, própria Sanepar também. Propriedades, a gente gosta muito da Aliança Sonai, está caindo 40% ainda no ano, a empresa de shoppings mais baratos, a empresa menos alavancada, negocia com desconto em torno de 30%, 35% para o NIV, então acho que está bastante interessante, hein?
Se eu falar até de uma recente aqui, eu não gosto de falar muito de posições que a gente está comprando, o fundo ficou grande, então demora mais para a gente comprar, demora mais para a gente vender, então eu tenho que ficar quietinho, escondido lá, para não atrapalhar um pouquinho essa aquisição, né? Mas uma que a gente comprou recentemente, aí talvez foi a última posição que a gente montou, foi a Porto Seguro. A gente gosta de, até como a gente shorteia o Ibovespa e olha assim para alguns fundos passivos, né? A gente gosta do momento que a Porto Seguro teve agora no final do ano, né? Ela saiu fora daquele índice do Morgan Stanley, Brasil, e fez com que teve uma underperform muito alta recentemente, né? Enquanto o Ibovespa, o setor financeiro, assim, recuperou bastante, a Porto Seguro ficou de lado e acho que até caiu um pouquinho, né? E no dia do leilão, que foi o dia que a gente montou a posição, na virada de mês, chegou a bater 47 e pouquinho, então é uma belíssima empresa, assim, muito acima da média, com belíssimo histórico, que negocia hoje com um PL em torno de 9 a 1,7 vezes o valor patrimonial, deve pagar um dividend yield aí com metade do lucro em torno de 5% ao ano, então deu uma oportunidade muito boa da gente comprar em cima de BlackRock e de alguns outros fundos de ETF, que simplesmente porque deixou de fazer parte do índice, eles têm que vender, né? Então a gente aproveitou também. Sim, só para ter esse índice, o MSCI, ele acaba gerando oportunidades muito interessantes, seja de curto prazo, seja de longo prazo, porque são vários fundos que são muito grandes, e eles, quando uma ação tem que sair do índice, o impacto acaba sendo muito forte, se tem que sair, muito forte para cima, se tem que entrar, porque esses fundos que acompanham esse índice têm que ir às compras. Só que no caso da Porto Seguro, uma empresa que o César gosta dos fundamentos, essa porrada para baixo acabou gerando uma boa oportunidade para comprar. Bom, Thiago, então, diga. Só um último ponto aí, falando até do que você falou do curso do Value Investing Raiz, né? Na crise de 2008, o Seth Klarman, que escreveu aquele livro Margin of Safety, que é o considerado o oráculo de Boston, ele falou que nessas crises, nesses momentos que o Value Investor ele faz a sua função social, que é dar liquidez aos mercados. Então, quando o cara está desesperado, querendo vender uma empresa boa por um preço muito atrativo, a gente faz um esforço e troca o nosso dinheiro por aquela empresa e fica com aquela empresa ali para frente. E quando todo mundo quer, as coisas estão muito caras e está todo mundo estapeando aí para participar de um IPO ou para comprar muito caro uma determinada empresa, a gente acaba também, vendendo a nossa participação e ficando com caixa, né? Esse é o que o Value Investor Raiz acaba fazendo. E falar em Value Investor Raiz é falar isso mesmo, né? Senti falta daquelas empresas disruptivas, super tecnológicas aí na construção, né? Tem um banco, a Vale, o Tirits, Shopping Center e agora entrando uma seguradora. Mais raiz, impossível. Essa é a carteira do César, que infelizmente nosso tempo já acabou, queria até abrir um pouquinho mais das posições internas, mas respeitando aí às 8h30, hora que começa aí os morning calls dos bancos e corretoras, então cada um tem que ir para a sua. Mas César, obrigado pela sua participação. Sucesso, aliás, já está tendo um sucesso, mas que continue por muito tempo o sucesso do Real Investor FIM, que ele tenha o mesmo sucesso que o fundo de ação conquistou ao longo de toda essa trajetória aí de 12 anos, e as portas do Stock Pickers estão sempre abertas para você, meu querido. Tiago, muito obrigado aí, parabéns pelo programa, um privilégio poder participar aí, obrigado por falar um pouquinho do nosso filho mais novo, e tamo junto aí, um abraço aí, parabéns pelo desempenho lá na banda de rock aí, não abandona o Stock Pickers não, hein? Não, pode deixar que já falaram que como cantor eu sou um excelente podcaster, então vou ficar na minha limitação, mas é legal às vezes sair da zona de conforto, é bom um pouco. Bom, gente, boa semana aí para todo mundo, valeu pela audiência, não deixa aí de dar curtida nesse vídeo, e hoje, 19h, começa o Valuation Raiz, a nossa série, tá aí o link, se inscreve para você receber o vídeo, que começa às 7h em ponto. Até mais tarde e tchau!